Fala, discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus. E estamos em mais um podcast no Barquinho, hoje reunidos para falar, relembrar, ou para alguns nem tanto, a lembrança pode não ser tão distante, mas vamos lá, sobre as nossas histórias de grupos de jovem, mocidade, juventude, liga juvenil e sei lá quais nomes mais que a gente lembra dessa época. E estamos aqui com o nosso querido editor Chico Gabriel. E aí, gente, faz tempo que eu não sou jovem, mas é isso aí, tô aqui também. E também estamos aqui com outrora ouvinte, Tito! Fala, rapaziada. Eu tô realizando um sonho aqui, eu queria deixar claro aqui, em alto bom tom pra todo mundo ouvir. E eu tô representando hoje a classe dos jovens aqui, fazendo representatividade pra esse podcast. Exatamente, Tito Mas Campos. peraí, você tem quantos anos? Eu tenho 21, mas parece que eu tenho 30. Nossa, é muito, já é jovem demais, eu acho. Sim, Olha total. só, metade da minha idade, Não, só isso. Pra vocês terem uma ideia, cara, eu apresentei o podcast no Barquinho pro Tito quando ele tinha 14 anos. É isso? É isso, Tito? É isso mesmo. Eu nem sabia o que era podcast. Ninguém sabia, na verdade. Essa é a verdade. Ninguém sabia o que era podcast. Olha, tem alguns podcasts no Barquinho que eu acho que você não tinha nem idade pra ouvir, hein? Sim, e eu ouvi, tá? Só pra deixar Com claro. certeza você escutou, né? Com certeza. O Tito, se você já fez a maratona aí do podcast no Barquinho, o nome dele já apareceu aqui em algumas retrospectivas, em alguns momentos marcantes. Ele já mandou vários e-mails pra gente aí, falando de como a vida dele mudou depois de no Barquinho, né? E hoje ele está aqui, participando com a gente pra falar das suas travessuras como jovem mancebo na igreja. Certo? As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos lá então, pra começar, como que chamava a mocidade ou o grupo de jovens aí na sua época, Chico? Vamos lá, você que é o menos jovem ou jovem mais experiente. Não, como assembleiano, sempre usava a sigla, né? Porque geralmente era um nome muito comprido e aí só pegava as iniciais dos nomes e colocava. Então ficava, sei lá, o MADEG, uma coisa assim, sei lá, União da Mocidade das Assembleias de Deus de Jaú, sabe? Caraca! Então, como isso ficava muito grande e tinha que fazer aquelas faixas, né? E o cara que fazia a faixa, ele cobrava, obviamente, por letra. Aí, então você usava só as iniciais e tal e se identificava. Isso me lembra muito a minha infância e minha adolescência, cara. Porque apesar de eu ter crescido na igreja batista, né? A gente tinha muita proximidade com assembleianos e existia uma Assembleia de Deus muito grande na cidade que eu vivia, que era Alcântara, que eu morava, e lá era UMADA, tinha o congresso da UMADA todo ano e os jovens da minha igreja iam pra lá em peso, porque sempre tinha, né, cantor famoso e tal, o Álvaro Tito, por exemplo, que é um cantor muito conhecido no meio das Assembleias de Deus, ele era um desses caras que ia lá, entendeu? UMADA, União de Mocidade da Assembleia de Deus do Alcântara, aí é UMADA, aí de São Gonçalo, UMADESG. Enfim, era isso aí. Eu usava o nome da cidade no final. O grupo da minha igreja, ele veio ter, assim, nome, fora essa sigla, né? Ele veio ter um nome ali pra metade dos anos 90, né? Que, inclusive, foi eu que implantei no grupo de jovens, porque eu achava muito estranho ficar sem nome, assim. Fez votação, aquela coisa, né? Porque grupo de jovens, tudo tem votação, pra saber quem vai ser líder, pra saber quem vai ser regente, pra saber quem vai ser tesoureiro, tudo tem a votação. E pro nome também. Então a gente fez, cada um vai ter as ideias de nome, vai trazendo, vamos fazer os bilhetinhos, vamos juntar, a gente vai fazer uma pré-seleção e depois a gente coloca para votação o que achar mais interessante. Aí eu lembro que acabou escolhendo o grupo Ágape. Isso fazem, da hora. cara, 26 anos já. Cara, igreja presbiteriana,
Eu não sei qual é a vivência do Tito, mas na minha época, cara... Quadrada. Tudo... Não, eu sei. Mas não é disso. Mas tudo também era eleição, cara. Tinha eleição de tesoureiro, secretário, segundo secretário, presidente. Eu, com 12 anos de idade, aprendi a fazer ata, cara. Ata naqueles cadernões pretos de brochura. Nossa, absurdo. Porque tinha as reuniões, todas as reuniões de diretoria, tinham que ter ata, a gente tinha que preencher a ata certinho, fazer margem, não podia ter erro. Passava pelo conselho, aí vinha tudo rabiscado do conselho, os erros que a gente tinha feito, caraca. Eu lembro que na UCP, que é a União de Crianças Presbiterianas, né? Isso. Na UCP, a gente já fazia ata, pô. E eu nunca queria ser o secretário porque eu odiava escrever assim, tipo, absurdamente. O mais irônico é que eu virei redator, né? Mas... Olha aí. Caraca, tipo assim, aí, presbiteriana explorando trabalho infantil, cara. cara. Mano, não, era... mas igreja é isso, cara. Igreja é isso. Era desesperador, pô. Eu tinha 8 anos, eu tinha que escrever uma parada completamente, tipo, certinha, sabe? Umas paradas assim, eu achava absurdo. Eu falava, não, gente, que isso, não tem como não. Reunião ordinária da sociedade, dananã, cito a rua tal, a hora tal, estavam presentes. Eu fui escolhido meio que, não secretário da igreja, né? Mas eu participava das reuniões dos obreiros, isso eu tinha 15, 16 anos, porque eu era o único que sabia datilografia. Datilografia. Cara, eu cheguei a fazer curso de datilografia, cara. Putz, grila. O que me assustou foi o Pedro ficar assustado com uma presbiteriana dar muito valor à eleição, a piada teológica. Não é isso. Não é assustado, cara. É porque realmente é um negócio que tudo que a gente fazia tinha que ser votado, cara. Você prefere que não tenha voto? Não, prefere eu tô... que alguém decida? Não, eu tô fazendo isso como caráter de exposição para as pessoas que não conhecem presbiteriana, né, cara? Já teve época de eleição, e aí, eu acho que isso é muito comum de presbiteriana também, que a galera queria se enfiar na diretoria, a galera que não participava, que não era frequente e tal, não sei o que lá, queria participar. E aí chegava no dia da reunião, assim, da eleição da sociedade e tal, da mocidade, enfim, pra querer ser candidato, pra querer ganhar, ser presidente e tal, fazer as coisas. E aí eu corria lá porque a presidente também tem um manual unificado das sociedades, como funciona as sociedades. E eu gastava um verbo, eu sei que eu falava as coisas, eu falava, você não pode participar porque você tá sendo aceito como membro hoje, tem que ter 6 meses, aí só via os crentinhos querendo entrar, procurando assim no manual, onde que tá, deixa eu ver isso aqui. As burocracias. O Pedro era o Linneu da igreja, é isso. Cara, é muito a cara do Pedro ser Linneu da Realmente igreja. Cara, eu cresci... Ele já é funcionário público. Tanto é que cresceu virou funcionário público, né? Exatamente. Cara, eu cresci indo em reuniões da SAF com a minha mãe, cara. Minha mãe sempre foi envolvida. SAF é Sociedade Auxiliadora Feminina, é o grupo de mulheres da igreja presbiteriana. Cara, se tem uma sociedade que tem reunião, é a SAF, cara. Mas assim, de mulherada, em tudo, cara. E eu ia quando era criança. Então eu cresci nesse meio, cara, vendo eleição, as mulheres fazendo as coisas. Aí tinha secretária disso, secretária daquilo, a reunião de círculo disso, reunião de círculo de aquilo. Cara, demais. Só um parênteses aqui, o nome do grupo da minha igreja hoje é Cibege. Cibege? Cibege. Eu nem sei o que Tô significa. bege, É do cara. grego. Então, Não, toda vez que falam isso, me lembra daquele filme do Debi Lloyd, que é aquele cara que eles pegaram lá no posto ali, que era um motorista de caminhão, um caminhoneiro ali, e aí eles arranjaram encrenca com o caminhoneiro, e o caminhoneiro chamava Cibege. Né? Meu Deus, cara! Então, toda vez que chama, vamos ouvir a Cibege agora, com a oportunidade. Não precisa nem perguntar a cor do uniforme das irmãs, né? Você sabe que eu não vejo mais, porque não tem mais congresso, como era alguns anos atrás. Isso é importante falar, porque isso na década de 90 era muito comum os congressos, né? Os grandes congressos evangelísticos, ou fora da igreja, ao ar livre, com aqueles caminhões de palanque. Aí eram as cruzadas, né? Pelo menos assim, na minha realidade, era assim, cara. E as igrejas iam uma visitando a outra, uma indo nos congressos, nas cruzadas evangelísticas, uma da outra, ou dentro das próprias igrejas, né? Congresso, pelo menos isso na Assembleia de Deus, era vamos dizer assim, era o carnaval dos jovens ali, né? Ou do círculo de oração, porque todos os departamentos tinham seus congressos ali. E era o evento anual, preparava o ano todo para poder participar. Ensaiava as canções e pensava em tema, em quem ia pregar, em quem ia cantar, e era aquela coisa que movimentava o ano. Mas no fundo, e coisa que se observou mais para frente, né? E que até por isso que não tem mais hoje em dia, era um grande desperdício de energia para uma coisa que era apenas anual,
que tinha um propósito, na verdade, porque a Assembleia de Deus ela trabalha com congregações. Então tem uma igreja sede na cidade e vários outros pontos que são ligados a essa igreja sede, né? E aí o congresso era quando reunia todos esses pontos dentro do evento da igreja sede. Então era o congresso da mocidade, então todos os jovens de todas as congregações se reuniam, iam participar juntos, iam cantar juntos, formava apenas um grupo. Fazer um louvorzão lá, tipo isso. Exatamente. Então por isso chamava congresso, né? Uhum. Eu lembro de um congresso, isso foi no início da minha adolescência, que eu fui lá em uma cidade no norte do estado do Rio chamada São Fidélis. Fica perto de Campos. O evento foi no ginásio da cidade e um grupo assim, uma banda, né, que era da minha igreja, ia participar desse congresso. E aí foi uma caravana para lá, pro norte do estado, com ônibus, e a gente passou, o congresso era no sábado à noite. A gente passou o dia todinho, das 9 da manhã até as 4 da tarde, andando pela cidade, indo de casa em casa, distribuindo folheto e convidando o pessoal para ir no evento. Mas foi um evento grande mesmo, assim, bem grande, e lotou, cara. O ginásio, eu lembro disso muito bem, assim, deu muita gente mesmo. Eu tenho saudade de ter participado disso, assim, eu tenho uma alegria de ter participado de muita coisa, assim, porque o pessoal se engajava muito, o grupo de jovens era aquela coisa de todo mundo unido por um propósito, sabe? E você, Matheus, você teve essa vivência de juventude aí? Não, né? Nunca fui jovem. Que quando eu era junior, adolescente, aí eu não curtia, cara. Eu tava numa igreja muito grande aqui, tipo, a galera era muito zoada. Aí eu preferia não participar, simplesmente. Eu fui em alguns acampamentos, né, esse tipo de coisa, mas não curtia muito, não. Agora eu tava lembrando, cara, os cultos já eram diferenciados, né? Tinha um culto pros juniores, que é aquela idade, sei lá, até 12 anos. Você é pré-adolescente, né? Era adolescente, já tinha um culto na igreja, tipo, na hora do culto já tinha um culto, assim. E aí eu ia lá, cara, e agora que eu tô lembrando, já era tudo escuro, assim, apagado. Olha só. E tipo, ficava só lá na frente, assim, iluminar, não tinha, né, LED, essas coisas assim, né, tipo, faz muito tempo. Mas já era um negócio assim, já era engraçado. Lembrando agora, a gente tá revivendo. Na minha igreja começou agora a apagar culto de jovens. O pior é que assim, eles literalmente apagam as luzes, assim, sabe? Não tem um ambiente, assim, um cenário, uma coisa assim. Não, apaga as luzes. Um pregador sentado. Não tem um foco. Apaga a luz, fica... Como o pessoal chama, atmosfera de adoração. Sabe? Não tem. Tipo assim, não dá pra enxergar literalmente nada, né? Apaga a luz lá. E eu já falei várias vezes, vocês querem fazer? Eu acho interessante você, de repente, fazer um foco pro altar, né? Sei lá, na hora da mensagem tá focado ali, aquela iluminação bem pensada, etc. Mas do jeito que vocês estão fazendo é pior, porque vocês apagam a luz e ninguém enxerga nada. Vocês fazem live, olha a live que vocês estão fazendo, não dá pra ver nada. Caraca! Aí fica zoado, né, cara? É o anseio, né? É o anseio de fazer o negócio. Eu estou ficando velho mesmo, cara. Eu fui começar a participar de grupo de jovens, eu já era velho já. Eu já era mais velho que o Tito, cara. Eu já tinha uns 23, acho. O meu caso foi muito contrário, assim. É que, na verdade, eu já participei de todos os grupos da igreja, né? Acho que, tal qual o Pedro, assim, obviamente a minha mãe sempre esteve envolvida na SAF, meu pai sempre esteve envolvido na SAF, na UPH, que é a UPH dos homens, enfim. E aí você era os irmãos eram obrigados a te incluir nas coisas. Exatamente. Cara, eu não era uma criança fácil, foi um desafio, eu tenho certeza, assim. Mas aí eu participei de tudo, desde sempre, assim, sei lá, tipo, mesmo grupo de jovens, quando eu era criança, minha mãe já era líder. Aliás, quando eu era criança, minha mãe era líder dos adolescentes, então eu já participava. Aí quando eu virei adolescente, minha mãe era líder de jovens. Então, cara, eu sempre participei de tudo, assim. E era não era bom função também. Como é que era? Eu fico pensando... minha esposa passou por uma situação assim, mas foi na escola. A mãe dela era professora e ela era aluna, né? Domingo eu ia achar zoado. Eu passei por isso também. Minha mãe também já foi minha professora, inclusive. Ir na escola bíblica, ir na igreja. Exatamente. Caraca. Monitora
Misturação. Cara, Infância triste, hein, cara. Você fazia uns questionamentos cabeludos pra ela no meio da galera da igreja? Chegou essa fase de revoltas? Ou não? Nossa, ela já me deu uns esporros absurdos, assim, em aula, principalmente da EBD. Nossa, na EBD eu já levei uns muito feios, assim. Mas eu não era uma criança tão fácil. É porque, assim, cara, eu acho, apesar de ter sido limitado, acho que Deus também sabia o que ele estava fazendo, sabe? Porque eu não fui um adolescente, uma criança fácil, não. Mas, cara, eu não sei, assim. Mas você tá na adolescência ainda. É verdade. Até os 30 adolescente. Hoje em dia, então... Calva aos 20 é a minha faixa etária. Mas, cara, eu não sei, assim, acho que foi legal. Óbvio que na época eu ficava meio assim com algumas paradas e tal, justamente por conta disso, né? Meio chato ter sua mãe, e, enfim, você fica meio privado de algumas coisas. Mas eu sempre me dei bem, assim, com a minha mãe e com meu pai. E meus pais também sempre souberam lidar com essas paradas, sabe? Tipo, no caso do meu pai ser pastor ou da minha mãe, eles sempre, apesar de eu ter que estar nas paradas, eles sempre foram muito compreensíveis, assim, me explicaram as coisas. Então, pra mim foi bom, mano. Tanto que eu acho que a maior prova disso foi que quando eu saí de casa muito, muito cedo, né? Saí com 17 anos. Quando eu saí de casa, mesmo não morando com os meus pais e não tendo obrigação, diferente da grande maioria, assim, morando em outra cidade, eu cheguei em São Paulo, mudei do interior de Minas para São Paulo, eu cheguei totalmente envolvido com a igreja, no Mackenzie, que era onde eu estudava, tinha muito grupo cristão também, eu me envolvia com tudo. Cara, o primeiro ano que eu passei em São Paulo, assim, todos os cultos, acampamentos possíveis que tiveram, assim, eu fui. Então, crente, eu gostava. Eu gostava. Hoje em dia eu não tenho mais pique, mas foi... Cara, se você não tem pique hoje com 21, cara, putz... Meu Deus. Pior que até uns dias atrás eu tava tendo que fazer isso, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas eu tenho pique pra ir como eu era, mano. Era tipo assim, todos os dias, antes da aula, eu ia pro Mackenzie pra algum culto. Eu ia em um acampamento por mês, sabe? Essas paradas assim. Caramba. Aí, isso já não deu conta. Agora, as paradas normais, aí eu ainda tenho pique, sim. Bastante, inclusive. A minha experiência também é muito de participar de tudo. Até porque, como eu comecei a tocar bateria com muito... seu tamanho, você participa de qualquer idade. Meu Deus. Não entendi, mas tudo bem. Como eu comecei a tocar bateria muito cedo, eu acabava... O que acontece? Na igreja que eu era, existiam os departamentos. E aí, todo ano tinha pelo menos 1 ou 2 congressos daquele departamento. Que eram cultos... um fim de semana inteiro de responsabilidade só daquele departamento. Aí o departamento ensaiava várias músicas novas. E como eu tocava bateria, eu acabava participando de tudo. Dos congressos das crianças, dos adolescentes, da mocidade, no caso, né? Do Avante por Cristo. Da União Feminina, eu também participava. Inventaram um grupo lá de novos convertidos. Tava eu lá também, no grupo dos novos convertidos. Da União Masculina, porque eu tocava bateria. Então... eu tava junto com todo mundo e eu acabava participando de tudo. E a minha vida era exatamente isso aí, cara. Era igreja de domingo a domingo. Culto domingo. Aí segunda tinha ensaio da União Feminina. Aí na terça, culto de oração. Quarta tinha ensaio do grupo de homens. Aí quinta, culto público. Aí sexta tinha ensaio dos jovens. Sábado, normalmente tinha um evento, grupo jovem na tarde na igreja, e à noite ia pra algum outro lugar. Domingo... 5 horas da tarde, ensaio do Grupo Jovem pro Congresso. E o ensaio do Grupo Jovem era 6 meses de ensaio, cara. Assim, pauleira mesmo. E domingo à noite tinha um culto. Então era domingo a domingo eu tava na igreja. Era assim mesmo. Assim, músico na igreja, cara, é o que faz mais do que pastor, na verdade. Ô, louco! Ô, louco! Polêmico. Não, eu falo Caramba, assim, Chico. Eu falo de participação, não tô dizendo de responsabilidade, não tô dizendo de importância. Talvez importância também. Mas assim... Caramba! Mas de participação, por exemplo, o pastor vai em todos os cultos, mas o músico vai em todos os cultos e em todos os ensaios, enteu? Mas isso que eu quero dizer. Igreja que não ensaia? Mas aí é problema da igreja. Não, mas normalmente ensaia. E eu já vi muito pastor que não ensaia a pregação, não, hein? Prega na hora. Gente, vocês ensaiavam quando tocavam no grupo de louvor? Eu não sei o que é isso, não, velho. Caraca! Eu tô brincando. Nossa. Você se garante demais, eu nem ensaiando, cara, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu não estou brincando. Algumas vezes foi verdade, assim, mas... Se você não conhece o Tito, vê lá no Instagram dele, o Tito Campos, entra lá, vê ele tocando violãozinho, fazendo caretinha, faz juvenis lá. Exatamente. Eu posso fazer merchan? Né? Opa, tá aí. Brincadeira. Não, depois no final eu falo. O ensaio, por exemplo, o ensaio dos jovens, né, do grupo jovem pro congresso,
como eu falei, eram 6 meses, porque assim, era um coral, eram 5 vozes. Pauleira, cara, era pesado mesmo. Era legal. Quando chegava no dia, assim, dava maneiro, ficava legal mesmo, você fala, pô, valeu a pena. Foi bacana. Cara, é aquela parada, né? Músico, por exemplo, a gente gosta de tocar. A gente gosta de ensaiar, a gente gosta de praticar e você aprende. Isso é legal porque você cresce. O Tito deve saber disso, mas a questão do acúmulo de funções, assim, na igreja, ele é para poucos, na verdade, né? Porque você tem na igreja aqueles que fazem muito e tem poucos na igreja que não fazem nada. Exato. Normalmente sobra pro jovem que tá desocupado, né? Exato. É aquele tal negócio. Parece aquele ditado, né? Tipo, se o burro é bom, carga nele, né? Então, às vezes, é bem isso que acontecia na igreja. Eu, por exemplo... Nunca tinha ouvido esse aí não, mas encaixa direitinho mesmo. Eu, por exemplo, eu era músico da igreja. Em determinada época, eu era guitarrista na igreja, de repente. Eu era regente e era músico. Aí, por exemplo, o grupo de jovens ia cantar, eles tinham que ter alguém na frente regendo, mas eu tinha que tocar guitarra também. Aí eu tocava guitarra e regendo ao mesmo tempo, né? Caramba. Então, era quase o Chico dançando lá na frente. Tanto que uma vez o pastor já me chamou a atenção. O grupo de jovens cantou, né? A mocidade cantou o hino, que era um do Ron Kenoly, inclusive, aquele Not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. É isso aí. Só que aí eu traduzi, né, pra eles poderem cantar e tal. E eu fazia aquela introdução na guitarra. Né? E regendo o grupo pra dar o tempo pra eles. Que era a música da Globo, cara. Você quer começar a cantar? Eu sei que vou do jeito que eu sei. Aí eu sei que o pastor acabou, um grupo de jovens cantou, falou, ó, vocês prestem atenção nessas músicas que vocês cantam aí, porque esse outro aí tá dançando. Como vai dançar aqui na igreja agora? Né? Ou você toca, ou você dança, ou você rege. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Ele falou pra mim. Aí eu fiquei meio assim, mas eu conhecia o pastor já há anos, já, né? Ele tinha essa intimidade pra falar isso comigo, mas... Você simplesmente ignorou ele. Simplesmente ignorei. Não, correto. É isso aí. Cara, as coisas que eu mais lembro são pra essas festas, acampamento, não sei o que, fazer as arrecadações de dinheiro, mano. Nossa, essas eram boas. Davam uns almoção. Nossa, era almoço, era... Cara, cada vez... Vendia sobremesa na igreja. Uma vez inventaram de lavar carro. Caraca. Olha, aí uns moleque que nunca lavaram o carro. Coitado dos irmãos, cara. Saíram com o carro. Sabe quando você lava e fica aquelas manchas? Mas lavava o carro dos irmãos da igreja, é isso? Fazendo lavar rápido ali na igreja? Isso, lava rápido. Pra tirar dinheiro da galera da igreja mesmo. Cara, não, na minha fazia coxinha, vendia dúzia de coxinha, vendia, sei lá, marmitex de feijoada. Mas esses daí, cara, no final quem faz são as irmãs, né, velho? São os pais que acabam fazendo, né, cara? A gente vendia sobremesa, era um domingo do mês, a gente anunciava lá no final do culto, hoje vai ter, os adolescentes estão vendendo pudim, sei lá. Aí era mãe de um, mãe de outro que fazia o pudim pra dar, sei lá, 20 conto pra gente poder fazer as festinhas, coisinhas lá com os adolescentes, cara. As mães faziam e elas mesmo compravam depois. Nossa, eu achava isso muito errado, cara. Vinha no grupo de jovens, a gente precisa fazer pizza, vai fazer pizza pra vender. Quem que vai dar uma peça de mussarela, sei lá. Eu vou dar uma peça de mussarela lá. Só que assim, eu tinha que dar a peça de mussarela, eu ia ajudar a fazer essa pizza e eu ia ter que vender e depois, se eu quisesse, eu teria que pagar por essa pizza também. Né? É verdade. Quando o burro é bom. Exatamente. Caraca. Já na minha igreja era totalmente diferente. Vou contar uma coisa pra vocês. Não podia ter cantina. Oxi. Ô, louco. Que isso? Crente sem comer? Como assim? Sabe por quê? Que tá escrito na Bíblia, não façam da casa do Senhor casa de comércio. Meu Deus. Mas não é... Mas a gente vendia fora do templo, cara. Aí... Exato, Pensa nisso, cara. Só pra você ter uma ideia. Pensa nisso. Caraca. Tinha uma igreja aqui que tinha uma cantina mesmo, cara. Pô, minha mãe levava a gente lá, eu só gostava de ir pra igreja por causa da cantina. Pô, então crucifica o pessoal do Mackenzie que tem uma praça de alimentação lá, cara. De shopping. Praça de alimentação, irmão. Mackenzie não é igreja. Starbucks. A última vez que eu fui lá, parecia praça de shopping, cara. Eu tenho um plot twist pra você, Thiago. A minha igreja era dentro do Mackenzie. Só que assim, na verdade a gente usava o auditório do Mackenzie pra fazer os cultos. Ok, mas isso é bem comum hoje, né?
quem tá errado não é o Mackenzie, quem tá errado são vocês, que não tem uma igreja consagrada ao Senhor, um templo onde o Espírito Santo possa habitar. Falou o carioca que tem igrejas aí na sua cidade, No teatro, que é tipo, de dia é igreja e de noite é inferninho, né? Então, Caramba. Mas tá no ciclo de santificação, né, cara? Santifica e... Eu não moro mais no Rio, não, hein? Eu moro no Belo Horizonte. Ai, mas o sangue não nega. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Gente, Vai lá. vocês já passaram, agora eu quero saber de vocês, histórias de revoltas ou de escapadas ou coisas que fogem do princípio bíblico ou da moral cristã que o grupo de jovens de vocês, ou vocês mesmos já fizeram e pode falar aqui no podcast. Eu vou lembrar de uma aqui só pra tentar pontuar. A gente passou uma fase, quando adolescente, a fase de ir atrás do que não podia, né? Ou de que ninguém deixava. Então, toda semana tinha as reuniões de células, né, da igreja, então o pessoal se reunia, os pais se reuniam e a gente combinava de se reunir, a turminha, né? Todo na casa da galera, enquanto os pais estavam nas células. E a gente começou a fase de assistir os filmes de terror, que ninguém deixava, né? Então eu ia na casa de um, assistia um lá. Eu não, nem era muito terror esse, cara, mas era de uma mina que tacava uma bola de beisebol na cabeça da amiga, e a amiga morreu, e aí eles tinham que esconder o assassinato da amiga. Era chocante pra gente, que a gente não assistia essas coisas, não podia, tal, não sei o que lá. Eu lembro que culminou quando eu chamei a galera pra ir assistir na minha casa o filme do Exorcista. E, cara, começou a chover, os pais ali correndo pra ir buscar os filhos, ficaram sabendo que estavam assistindo o filme do Exorcista. Minha mãe me enchendo o saco, me chamando que... Filho, você abriu uma brecha aqui em casa. Esse negócio de... Esses filmes aí, isso não pode. Foi não na sei sua que... casa? Na minha casa, cara, na minha casa. Nossa, aí você fez muito errado. Não, mano. tiveram várias, combinou na minha casa. Aí ninguém mais podia se reunir. Depois desse dia do Exorcista, ninguém mais podia se reunir no dia das células pra poder assistir filme. Mas desse tipo, assim, disso pra mais. Jovem, cara, jovem só vive pra fazer coisa errada. Sim, sim. Ele só faz aquilo que não é pra ele fazer. Embora, às vezes, o jovem também é mal interpretado. Tem essa questão também. Ele Claro. Né, muito julgado também. Sim. Dadas as vezes que levantava profeta lá, eis que te digo, grupo de jovens, que vocês estão em pecado. Né? Tem Nossa. muita profecia desse Meu tipo Deus. na Quem não igreja. estava, né, cara? Que nostalgia, que nostalgia. Exato, então isso aí tinha um Essa monte. Né? profecia é mais fácil de acertar, né? Caramba. Cara, Quem Moleque nunca de ficou com 14, medo? Quem nunca 15 ficou com anos. medo do profeta ir lá e mencionar o seu pecado? cara, nossa, uma vez de profecia, na minha igreja, aí levantou uma irmã e começou a falar lá com os jovens, sabe? E marretar o grupo, né? Falando que vocês precisam se consertar, e porque não sei o que lá, e porque não sei o que lá. Aí, de repente, levantou uma outra profeta no círculo de oração e falou: cala-te, ó vós. Sabe, uma coisa assim? E mandou, aquele profeta que tava falando, mandou ficar quieto. Aí falou: eis que esses são guardados por mim. Aí começou a defender o Meu grupo de jovens. Deus! Que legal, cara. Aí, rapaz, eu Mas nesse nível de termo, né? De linguagem, que isso que é da hora, Isso, cara. né? É, aquela linguagem. Exatamente. Cala-te. Robuscada, É isso que eu te assim e digo. tal, né? E aí fala: não, eis que estes são guardados por mim, são as meninas dos meus olhos, e ai de você se falar mal deles. E tal. E aí levantou uma outra lá atrás, sei lá de Isso onde era no tava. culto? Isso, durante o culto, né? Caraca, mano. Aí Fight eu sei de que- profecias, mano. Muito da hora. Aí eu saí dali, eu fui tomar, eu falei, vai, eu vou ficar ouvindo isso aqui, né? Eu peguei, saí, fui lá fora tomar água. A hora que eu voltei, tinha uma terceira pessoa, né, falando. Aí eu cheguei pra um presbítero da igreja, falei, viu, o que tá acontecendo aqui? Ele falou, Chico, eu não sei, já falou o pai, já falou o filho, agora tá falando o Espírito Santo, eu não sei, mas que falta aqui? Enfim, mas isso tinha direto, assim, Espero né? que Até fique só nessas mas- 3 pessoas da Trindade, né? Que passar disso, exatamente. cara, aí é Mas, complicado. E nesse dia, mas esse dia foi o auge mesmo, tanto que, tipo, nunca mais aconteceu isso. Acho que o pastor, né, já deu uns avisos, falou, ó, seguinte, né,
e tal. Mas nunca mais aconteceu esse tipo de coisa lá na igreja, assim, de levantar a profecia, por exemplo, sabe? Nossa, mas cara, era uma coisa bem recorrente. Se acontece isso na Com a nossa gente igreja, lá, cara, eu não sei como é que a galera lidava, cara. Porque, nossa mãe. Alguém que já Mas fala um assim, aleluia fora de hora, já todo mundo já fica olhando, cara. Eu me identifico muito com o que o Chico tá falando, porque acontecia a mesma coisa também. Aconteceu uma vez, tinha um irmão que ele era bem evangelizador, assim, e aí ele foi evangelizar numa comunidade meio carente, assim, da cidade, do município. Ele começou a rebanhar pra igreja vários adolescentes. E aí os adolescentes chegavam na igreja e viam que existia esse tipo de coisa, né? A questão das profecias e tudo mais. E aí eles começaram a querer também fazer, por que não? Eu posso fazer também. E aí, nos retiros... Exatamente. De 5 em 5 minutos levantava um para começar a falar. Foi mais de anos isso acontecendo. Até que chegou um momento em que levantou uma pessoa, em profecia, vamos dizer, e começou a falar. Para eles não brincarem com isso, porque não estavam levando isso a sério, não sei o que lá. E acabou. A partir daquele momento, nunca mais. Assim, acabou totalmente. Parece que, tipo, um espírito levantou para poder repreender o outro mais novo. E lá, cara, ó, lá na igreja era um negócio tão doido. Os jovens, vocês estavam falando de jovem fazer besteira. A gente sabia que a gente fazia besteira porque, assim, o que a gente gostava de fazer e fazia normalmente, aos olhos da igreja, da liderança, era errado. É errado, vamos dizer. Por exemplo, ver televisão, ir ao cinema e jogar bola. 3 coisas que vão te levar pro inferno, de acordo com a liderança. Caraca. Houve uma época, no final, acho que início dos anos 2000, mais ou menos, teve um escândalo na polícia do Rio de Janeiro que se prendeu uma boa parte da polícia que era corrupta. E se chamou, essa parte da polícia, a mídia chamou de banda podre. Caraca. Aí, a gente fez um trocadilho e passou a se chamar de banda podre da Igreja X. Só que era banda podre porque a gente dizia que a gente não tocava bem. Cara, quando a liderança ficou sabendo disso, mas foi um escândalo. Mas vai explicar que, até explicar que focinho de porco não é tomada, foi um Deus nos acuda. Vocês estão condenados, acabou, não sei, tem mais na cabeça desses jovens dessa igreja, não sei o que. Foi uma loucura, cara. E a gente, era isso aí. Mas assim, jogar bola, proibido. Então a gente fazia besteira. Ir ao cinema, proibido. Então a gente fazia besteira. Ir pra show, a gente é proibido. Então a gente fazia besteira. Então, era isso. Tinha muito esse tipo de coisa, né? Porque, tipo, aquilo que você gostaria de fazer como jovem, sei lá, vamos jogar bola, vamos dizer assim. Que hoje em dia você sabe que não vai ter problema nenhum, né? Jesus jogava bola e tal, então, sabe? Ele era juiz de futebol, ele parava a bola. Parar a bola, né? Então, ele era juiz. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus. Toma. Nossa, de velho horrível. Meu Deus. Já que estão falando de época de mocidade, essa daí era piada recorrente na escola dominical. Com Enfim. certeza. Tinha muita coisa, por exemplo, o Pedro citou a questão de assistir filme. Uma vez a gente se reuniu para assistir uma fita da criação, sabe? Criação, e contava da criação até a história de Abraão, se eu não me engano, que ia a história. Uhum. E no começo tinha Adão e Eva. Adão e Eva, como Deus criou eles ali, né? Sem nada. Sem roupas. Né? Só que não era assim, não dava pra ver. Estava só uma silhueta, só representando só aquela dava cena. pra imaginar. Isso. Mas pra quê, cara? Pra quê? Uma irmã da igreja ficou sabendo e foi contar pra todo mundo que os jovens estavam reunidos pra assistir filmes pornográficos. Meu Deus. Sendo que era história bíblica, assim, sabe? Deu problema na igreja. Eu lembro que eu saí da igreja que eu tava nessa época por causa disso. E é esse tipo de coisa, né? Às vezes o jovem, ele sempre era muito perseguido por esse tipo de coisa, né? Era marcado. Se não era na profecia, era alguém que ia falar pra sua mãe que você tava fazendo uma coisa errada, jogando bola com o vizinho, sei lá, andando de skate não sei aonde. É isso. Mas o pior é que, tipo, acho que desde a época, né, que vocês estão falando, a igreja que eu tava não tinha essas restrições aí. Não sei quando era pequeno, que era da Assembleia, mas era muito pequeno, nem lembro direito. Você já foi assembleiano, Matheus? Minha família é toda, né, assembleiana, só que, tipo, desde novo, sei lá, 8 anos, mudaram de igreja, né? Pra Nazareno. Então, tem pouca lembrança. Mas minha família, tem gente que voltou pra Assembleia, né? Que ama. N situações, mas vou contar uma aqui. Que aconteceu, que acabou o ensaio do grupo de jovens, que era domingo de manhã. Então, você tinha
passava a manhã na igreja. Você tinha oração das 7 às 8. Depois das 8 às 9 tinha um café da manhã. Depois das 9 até umas 10h30 era a escola dominical. E depois das 10h30 até meio-dia e vai pra frente era ensaio do grupo de jovens. Então a manhã toda era na igreja. Eu lembro uma vez que saiu o pessoal lá, os músicos, né? Mas eu não fui porque eu era pequeno nessa época. Eu tinha acho que 14 anos e tal. Aí eles foram pra casa de um irmão, que era novo lá na igreja e tal, que morava inclusive ali perto da igreja. E aí eles passaram a tarde lá. E esse irmão comprou um litrão de vinho, né? Mas aqueles litrão de 5 litros mesmo, sabe? Que ficaram fazendo o quê? Tomando vinho a tarde toda, né? Assistindo o jogo de futebol e tomando vinho lá os músicos da igreja. Chegou a noite, já estavam perto da igreja, foram pra igreja direto. Caraca. Entendeu? O baterista, ele era branco, ele tava vermelho assim, sabe? E sorrindo à toa, a baqueta escapava. Era muito perceptível que o cara tava bêbado, assim, sabe? Era muito. E tocando no culto à noite, o baixista também, sabe? Mas só que, tipo assim, ninguém podia falar nada, porque ninguém viu, ninguém podia provar, então só ficou uma conversa. Podia falar que tava no espírito, pô. Também, né? Lá na igreja o pessoal não era tão louco assim, não. A ponto disso aí, não. De beber, não. Mas tinha umas coisas doidas, assim. A gente era muito perturbado de zoeira mesmo, assim, sabe? Por exemplo, a gente gostava muito... Todo mundo gostava muito de Chaves e Chapolin. A gente sempre fazia piada em cima disso. Por exemplo, tinha uma irmã lá na igreja que se chamava Irmã Maria das Neves. O pessoal, dos jovens... Não chamava a Irmã Maria das Neves de Irmã Maria das Neves. Chamava a irmã de Abominável Irmã Maria das Neves. Caraca, cara. Achei que ia falar Dona Neves. Cara, era esse tipo de coisa, cara, que se fazia. Só que era só na zoeira. Era assim, era zoação o tempo inteiro. Cara, teve um jovem que era muito perturbado, que era Jairo, o nome dele. Ele era gago. Tinha muito problema, só que ele era muito zoeiro, sabe? Era um gago que zoava todo mundo. Aí, tá todo mundo lá na frente, a gente tava lá na banda pra começar um culto à noite, 7 horas de domingo. Antes de começar o culto, né, normalmente se lê a Bíblia e existe um costume nas igrejas, né, de enquanto não termina de fazer a leitura inicial, quem tá na porta não entra. De repente, a gente tá lá na frente, sentado, todo mundo no instrumento, o pastor tá lendo a Bíblia, e no final, o pastor vai, ou alguém fala assim, ó, vamos orar porque... Tô vendo aqui que tem um demônio que tá querendo entrar na igreja. Ele tá todo vestido de branco. Meu Deus. Aí, de repente, quando termina a oração, que a gente abre o olho, vem quem entrando na igreja, todo de branco. O Gaguinho vem entrando todo de branco. Cara, a gente caiu na gargalhada, porque foi muita coincidência, foi muito engraçado, cara. E esse cara era muito encapetado. Ele zoava muito, enchia o saco de todo mundo. Mas era mais ou menos nessa linha aí, não era muito de... Meu Deus do céu, essa galera é perdida, não, mas... Todo mundo zoava muito mesmo, de encher o saco. Sempre tem o papo, os jovens, nossa, tem que ensinar, estão perdidos, sempre tem eu sempre noto um ar de superioridade dos mais velhos com relação aos jovens. Sim. Não sei se pra vocês... Cara... Olha isso, mas pra mim é muito presente, véio. Eu lembrei um dia, não sei se eu contei aqui, que a gente teve um encontro lá, tipo uma chácara, com mais de uma igreja, né? Umas 3 igrejas, aí foi fazer esse contra aí, deu mó briga mesmo, assim, cara, de sair na mão. Nossa, foi negócio. E aí no fim do dia era o culto. O ministro de louvor lá, só mandando as indiretas, só. Cara, é disso aí que eu tô falando. Precisamos de santidade. Você sabe conversar. Cara, quem nunca, né, cara? É disso aí que eu tô falando. Quem nunca, em direto da oração. Muito bom. Colocar jovem pra pregar ou orar é perigoso, cara. É muito perigoso. E aí eu falo por experiência própria. Pô, teve uma vez, é perigoso em 2 sentidos, né? Teve uma vez, a gente fazia uma parada, quando eu morava no interior de Minas, as igrejas presbiterianas têm as federações, sabe? Então, o conjunto de igrejas presbiterianas de uma região forma uma federação. E aí, tipo, isso engloba várias cidades, sabe? E aí a gente tinha um programa lá, um evento que acontecia, tipo, de 2 em 2 meses, chamava Pé na Estrada. Que a gente ia para alguma cidade, assim, da federação, chegava de manhãzinha, passava o dia pregando pro pessoal na cidade e chamando pro culto, que, tipo, no interior faz muito sentido. E à noite tinha o culto, sabe?
E aí, numa dessas, me colocaram pra pregar. Só que, cara, eu esqueci completamente que eu ia pregar, sabe? Só que, mano, eu era muito novo, mano. Eu devia ter, sei lá, uns 16 anos, no máximo, assim. E, pô, eu, como bom filho de pastor, eu não li a Bíblia. Brincadeira, gente. Mas, tipo assim, pô, nunca tinha pregado na minha vida. Devia ter pregado... Cara, você nunca tinha pregado e a vez que você ia pregar, você esqueceu. Não, assim, não é que eu... Pra muita gente, assim, mano, eu acho que foi a primeira. Provavelmente. Eu acho que tenho quase certeza que foi a primeira vez. Porque antes era, tipo, em célula, assim, sabe? Então era coisa mais tranquila. E, mano, tinha muita gente. Tinha, sei lá, devia ter uns... Só de adolescente a gente levava muita gente. Devia ter uns 50 adolescentes. Mais o pessoal da igreja. Mais visita que foi, sabe? A igreja tava muito lotada. Cara, foi terrível, assim. Porque eu peguei um texto aleatório de Coríntios lá. Nossa. E aí eu comecei a ler. E sabe, essas paradas de querer... exatamente isso, mano. De querer ficar dando indireta. Porque... Como você não sabe explanar o texto bíblico, você tem que falar alguma coisa. Você fala que você sabe, né? Você fala que você sabe. A boca fala do que o coração tá cheio, né, cara? É isso! Cara, nossa, que terrível, cara, que foi. E assim, essa idade, aquela parada que vocês falaram também, a gente quer ser cool, tá ligado? Então, tipo... Eu queria falar também das paradas que o pessoal mais velho da igreja ficava fazendo. Ai, cara, meu Deus, que coisa horrível que foi. Deve ter sido muito ruim. E aí, por incrível que pareça, um menino depois mandou mensagem e falou: caraca, Tito, nossa, graças a Deus, sua pregação me edificou muito. Eu falei: caraca, Deus usa o burro mesmo. Não tem como. Mas você sabe, acho que a primeira vez que eu preguei, eu acho que eu tinha, sei lá, 12 para 13 anos, assim. Que eu tinha acabado de vir para a igreja. Eu me batizei com 11, né? E eu tinha 12, 13 anos eu tinha. Aí eu me lembro, e era um culto numa casa, então tinha poucas pessoas, tinha ali 40 pessoas, nem isso, 30 Caramba, isso não é pouco pessoas. não, pô. E me chamaram, vamos ouvir hoje o nosso irmãozinho, o Francisco, pregando. E tal. Mas tipo assim, do nada, tipo, essa igreja, né? Ah, é a igreja da revelação. É verdade. Tipo, ele, a pessoa que tá dirigindo fala, você, vem aqui, você vai pregar, é isso. Ou seja, me chamou eu com 13 anos nessa fogueira. Aí eu sei que eu abri a Bíblia assim, né? E eu fiquei pensando, o que eu vou pregar, o que eu vou falar, né? Parecia tudo embaralhado. Nossa, eu abri números, lá né? Pensou? E o pior é que abriu lá em Isaías e estava escrito assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Falei, meu Deus, tá falando já comigo, sabe? A Bíblia. Falei, pronto, aí você já sente aquela confiança, aquele fogo, né? Do Espírito no seu coração. E aí foi, cara. Assim, foi daquele jeito, né? Lia um versículo, falava sobre ele, lia outro, falava sobre ele, outro. Era uma pregação expositiva, inclusive. Vou falar isso, cara. Mini Augusto Nicodemos. Exatamente. Eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Eu já fiz uma primeira pregação minha, foi expositiva. Mas o Tito contou uma outra, a situação que ele disse aí. Eu lembrei de uma segunda vez que eu preguei. Eu já tinha uns 15 anos, já estava mais safo no negócio, já estava profissional. Já deixava uma colinha ali. Isso. Chamou eu para pregar, já foi na igreja mesmo. Aí eu comecei a pregar, falei tudo que eu tinha que falar, o que tinha preparado para ser dito ali. Só que aí
deu tempo e faltava, sei lá, 15 minutos pra acabar do tempo que tinha sido me dado, né? Eu falei tudo que tinha que falar e sobrou tempo. Mas não podia acabar antes? Só pra saber. Podia, lógico que podia. Mas eu não ia querer fazer isso. Aí eu comecei a falar aleatoriedades, assim. Aí eu lembrei que eu tinha assistido um negócio no Aqui Agora. Passava Aqui Agora no SBT. Chico. Eu lembrei que eu tinha visto uma reportagem sobre o pessoal nos bares vendendo pinga com cobra dentro, assim, sabe? Nossa, e aí eu comecei a falar sobre isso, sabe, assim, do nada. Não, pra vocês verem, irmão, como o mundo está perdido, como não sei o que lá. Eu vi uma matéria hoje falando sobre pinga com cobra e tal, isso que. Amém. Eu falei, foi aí que eu percebi, eu falei, o que eu tô falando? Meu Deus. Onde que eu tô indo? Aí eu... Não, e as irmãs, amém, então, glória a Deus. Aí, pior que foi assim, ó, eu entreguei, faltava 5 minutos pra ainda tinha dimensão, mas entreguei porque eu percebi que eu já, sei lá, já tava indo, falando besteira já, né? Aí eu entreguei, amém e tal. Chegou no finalzinho do culto, aí chegou um irmão e falou, Chico, Deus te usou pra falar comigo. Meu Deus. Foi o irmãozinho da bateria que tava largando não foi esse cara. Aí ele falou assim, olha, ontem mesmo eu fui no bar, que era um novo convertido, ontem eu mesmo fui no bar e foi isso que eu bebi. Tinha uma jararaca e eu bebi essa pinga lá. Caramba. Então eu falei, rapaz, tipo, eu falei, olha, irmão, Deus falou com você, então, irmão, tem que se consertar, sabe aquela coisa, né? Já tenta dar já tem que se consertar, vem, se firma na igreja, irmão, não pode levar essa vida assim, caminhar um pé no mundo, pé na igreja, sabe aqueles linguajar de crente, né? E foi isso, cara, e foi bem isso aí que o Tito falou, você acha que, sei lá, do nada alguém se identificou com aquilo que eu achei que era uma baita de uma besteira que eu tava falando, né? Foi Deus? Não sei, mas provavelmente... Mas isso é engraçado mesmo, cara. Agora, eu fico triste quando preparei e tal, pregação, eu conto uma ilustração no meio. A galera só lembra da ilustração. Nossa, essa história... mano, pelo amor de Deus. Essas histórias pegam, né, cara? Que nem para as parábolas. Aquelas histórias parabola. Aí, mano. Cara, o meu pai conta... Meu pai conta as mesmas, mano, desde sempre, assim, eu sei todas de cor. Quando ele fala a primeira frase, assim, do seu irmão, eu já sei qual história que é. Caraca. É incrível, assim. Mas um dia você vai virar pastor e contar as mesmas que o seu pai conta. Eu tenho certeza. Cara, mas isso é muito... Chega na hora, vem automático na cabeça que você fala, cara. A história do meu pai, cara. Meu pai é assim, sempre conta mesmo caos. É isso aí. Você tá falando seu pai assim porque você não tá se percebendo, cara. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Você já chegou no meio, assim, você tá contando uma coisa pra alguém, no meio da história você fala, eu já contei isso pra essa pessoa. Aqui em casa, a minha esposa sempre fala. Minha esposa, ela nem me conta que essa aí eu já sei. Bom, mas eu lembrei desse negócio do jovem que esqueceu que ia pregar. Eu lembrei de um jovem na igreja que, assim, eu acho que o legal é dar oportunidade mesmo pro jovem pregar, desenvolver e tal. Eu acho que isso é bom. Exatamente. Aí tinha um lá que a gente tentou, cara. Tentamos várias vezes, mas não foi. Uma vez a gente, prega lá, tal, tipo, um mês antes, né? E aí, sabendo que o bicho tinha esquecido, tal, não sei o que, uma semana antes, você vai pregar, tal, beleza. Aí chegou no dia de pregar lá no sábado, né? Famoso sábado dos jovens. Sempre tinha os testemunhos, né? Quem quer contar, tal. Aí ele, eu queria contar um testemunho. Pegou lá. Então, eu queria agradecer a Deus porque... eu cheguei aqui hoje, eu esqueci que eu ia pregar. Mas ele me deu uma palavra. Meu Deus. Esse é sensacional. Não, cara, se esquecer que você vai pregar, pode acontecer, velho. Mas não precisa falar também, né? O que você vai esperar da mensagem depois, né? Então, esse que é o problema.
Tinha um jovem, esse Jairo Gago que eu contei, ele não tinha traquejo nenhum para nada, cara. Tipo, o cara não sabia nem orar. Chegava no final da oração, em vez dele falar em nome de Jesus, ele falava pelo amor de Deus. Caraca! Ele tava falando, Deus, pelo amor de Deus, amém. Caraca! Eu lembrei de uma, cara, tinha um menino lá na igreja, jovem e tal, né? Chegou convertido há pouquinho tempo e tal, e chegava e ia cumprimentar as meninas. O moleque dava um abração assim, um beijão no rosto. Caraca. Aí as meninas estavam incomodadas, os caras que tinham namorado. Aí tinha um carinha lá que era o líder dos jovens, né? Aí um dia ele pegou e chamou esse menino pra conversar. Chamou junto lá, né? Falou, como é que eu vou falar pra ele, né? Não quero afastar o menino que tá chegando agora e tal. Aí ele chegou pro esse rapaz e falou, cara, você tem que ver que você é um exemplo aqui na igreja. Nossa, cara. Você não pode segurar as meninas desse jeito, tem que ser delicado. Falou uns negócios assim. Não, mas era assim, não, você é exemplo, cara. Você é uma pessoa que as pessoas olham, tal, reparam. Você tem que ser um exemplo. Que exemplo que nada a ver. Porque ele tá beijando sua namorada. O outro lá, que era novo convertido, e ele tinha muita mania de falar, usar gíria pra falar, né? Falava muita gíria, tipo, nego fazia isso, vagabundo fazia aquilo, outro, não sei o quê. Aí entrou pra igreja. Aí foi no primeiro retiro. Aí terminou o retiro, né? Ele ficou abismado com o que aconteceu. Aí chegou na igreja no domingo seguinte, perguntaram, e aí, o que você achou do retiro? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Espírito Santo operou, vagabundo tava dando glória a Deus, tava maravilhoso. Cara, mas isso é muito comum mesmo, né, cara? Se a pessoa tá acostumada, é aquela coisa, boca fala que o coração tá cheio, né? O que tá ali dentro. Até a pessoa perdeu o hábito. Mas hoje em dia não perde, não precisa mais não. Tem isso aí hoje também. Hoje é normal. Esses dias, um tempo atrás, uma irmã da igreja tava falando, meio que pregando lá. Aí ela comentou, ela falando assim, que a gente tem que saber o que pede pra Deus, né? E fazer as orações pra Deus tem que ser específicas, a gente tem que estar pedindo, né? Nesse estilo, assim, né? Isso aí é tão anos 90. Então, mas aí só que teve um dado momento que ela falou assim, ó, por exemplo, irmão, se você tá pedindo pra Deus te dar um carro, não adianta você ir lá e ficar pedindo um Fusca tudo fudido pra Deus. Caraca, mano! Ela percebeu o que ela falou e já tentou reverter a história e já acabou a palavra ali, né? Porque já não tinha mais moral pra continuar falando nada ali. Tinha uma igreja aí, né, que eu frequentava e tudo mais. E, cara, começou um rapaz, sei lá, devia ter acho que ele tinha uns 30 anos, mano. Esse pai era mais velho e tal. Ele apareceu num domingo na igreja. E a gente, ele chegou, aí eu conversei com ele, né? Uns amigos meus também foram lá, a gente começou a dar atenção pra ele. E aquele hábito, né? Normal, assim, o cara vai no domingo, você chama pra ir no culto de jovens, né? Uhum. E aí a gente falou pra ele, falou, aparece aí no culto de jovens, tal, não sei o quê. Cara, beleza. E aí o que aconteceu foi que no próximo culto de jovens ele foi e ele levou um amigo. Já tô vendo cara, ele levou um amigo, não sei o quê, e os nossos cultos de jovens, né, nessa igreja, ela não era uma igreja muito grande, sabe? Então, era muito participativo, assim, não chegava a ser, eu não sei nem se podia ser culto, porque era mais um estudo, sabe? Então, todo mundo podia falar, todo mundo podia perguntar, e o pessoal fazendo estudo, não sei o quê. Cara, quando deu o final, ele pediu pra falar. Ele começou a falar, esse cara, e aí ele foi contar que ele tava noivo e que a noiva dele deu um pé na bunda dele, não sei o quê, e que ele tava muito triste, mas agora ele tava na igreja e tava feliz, e que ele tava solteiro e tava disposto a conhecer novas mulheres. Cara, eu juro. Parabéns, palmas. Errado não tá, né? Calma, vocês não estão entendendo. Calma, que tem mais. Ai, meu Deus, vamos lá. Cara, e aí ele começou a falar e ele falou... Não, e meu amigo aqui, ó, tá solteiro também, ó. Meninas, podem ficar de olho, pode ir pra cima que tá solteiro, não sei o quê. Cara,
Aí, tipo assim, a gente falou, mano, não dá pra ser mais aleatório do que isso, sabe? Só que, cara, conseguiu ficar muito mais aleatório. Tipo, ele começou antes disso, a gente já tinha colocado ele no grupo dos jovens. E aí ele começou a mandar mensagem pra uma das meninas, sabe? Aliás, foi pior do que isso. Ele começou a mandar umas mensagens no grupo, nada a ver. E uma das meninas foi pedir pra ele no privado pra ele parar de mandar. Aí, putz, enfim, sei que deu um rolo lá, não sei o que deu, que eles brigaram, que ele xingou ela, uma parada assim. Caraca. E aí, eu não lembro, agora é o ápice dessa história, eu não lembro o que aconteceu. Se ele quis ir lá ou se o pastor pediu pra ele ir no gabinete. E ele chegou no gabinete e o pastor foi falar com ele, meu filho, você não pode ficar fazendo essas coisas não, tá ligado? Mas foi falar umas coisas assim. Ele falou assim, pastor, é o seguinte, eu tô aqui porque eu quero pedir a sua filha em casamento. Meu Deus! Esse é abusado. Nossa, esse aí... Esse é um dos 300 de Gideão. É cara, isso aí. Que escalou muito rápido, cara. O pastor ficou louco, foi pra cima dele. Meu Deus! Juro. Só que aí, tipo assim, não chegou a bater nem nada, mas falou assim, olha, mas se você aparecer na igreja mais uma vez, você vai ver o que vai acontecer. Caraca, mano. Cara, o maluco sumiu. Só que, mano, essa história ficou eternizada, assim. Eternizada. Não tem como, mano. O dia que o visitante pediu a filha do pastor em casamento. Imagina, cara. Mas vocês também foram muito juvenis, né, cara? O cara mal Muito, chegou, já cara. adiciona no grupo, já vai... Ah, cara, mas isso era muito comum fazer normal, isso. É porque pô. você quer agregar, entendeu? Vem pra cá. Nunca vai achar que o cara é louco, né? Não, Exato. E o cara chega, você vai conversar, e o cara simpático, tá ligado? Você fala assim, mano, nada Parecia demais vai normal. acontecer. Parecia normal, né? Cara, exatamente isso. Rapaz, que malucão, cara. Que doideira, cara. Putz, grila. É, isso aí. Tinha um cara, essa última que eu vou contar aqui também. Beleza, Tinha cheguei. mas é que depois dessa daí também... Fica difícil, né? Superar. Aí você decide se você deixa na edição ou não. Isso, vamos só contar pra estar aqui. Eu lembro uma vez que o grupo de jovens saiu, porque saiu visitar, né? Tinha um congresso de outro, sei lá, o culto de jovens de outra igreja, convidava um grupo de jovens pra ir visitar. Aí tinha um pregador lá, na hora da mensagem, tava pregando, e uma mensagem muito boa, sabe? Só que em um dado momento, ele resolveu dar o testemunho de vida dele, que ele era um ex-homossexual. Ok, beleza. Tudo bem se ele falasse só isso, mas o problema é que ele resolveu passar uma foto dele quando ele tinha saído no carnaval, né? Não. Vestido de biquíni. Entendeu? Aí ele passou na igreja, ele tem uma foto grande assim, né? Ele começou a passou no banco da frente e falou, vai passando aí pra vocês verem a transformação que Deus fez na minha vida. Você não conseguia mais ver ele com bons olhos, entendeu? Eu tava olhando aquele homem de terno e gravata, mas pra mim eu tava vendo aquela pessoa de biquíni também. Sabe? Você tava vendo o interior dele, né, cara? Exato. Literalmente. O engraçado é que o cara passa a foto e fala pra ver a transformação que Deus fez na vida. Ou seja, parece que aquela foto lá é que é a transformação. Eu não uso mais biquíni, sabe? Uma coisa assim. Meu Deus. Mas aquela roupa de carnaval, né? Com plumas e paetês, e sabe? Aquelas coisas, tudo assim. E, rapaz, acabou a mensagem, né? Porque ninguém mais... E tipo, culto de jovens ainda, né? Culto de jovens. Imagina aquela molecada vendo aquela foto e olhando pro cara lá na frente, se ele foi pouco zoado, né? Cara, eu lembrei uma de testemunho muito boa agora, que teve uma vez que um maluco foi dar testemunho na escola, sabe? Tipo, a escola que eu estudava era presbiteriana também. E aí tinha essas paradas, né, de culto, não sei o quê. E aí teve uma época que eu tava tendo muito problema de droga na escola. E aí levaram um menino lá pra dar o testemunho dele. E aí o cara contando o testemunho dele, cara, ele falou, e aí uma noite eu tava na balada, e aí eu encontrei uns caras lá, e a gente saiu de carro. Aí a gente começou a fumar maconha, e esse cara começou a me evangelizar, ele me passou o beck assim, começou a falar do evangelho pra mim. Caraca. E aí, basicamente, ele se converteu fumando maconha com um parceiro que tava evangelizando fumando maconha, tá ligado? Olha aí. Meu Deus. Cara, não, tipo, foi naquele... Deus usa as coisas loucas desse mundo pra confundir as sábias, né? Eu não vou julgar, mas, né, pelo fruto, principalmente pelo fruto, né, vai, sei lá, pode dizer. Mano, Pela folha. Pela folha.
queria dar um exemplo bom até, mas eu sei que sai do padrão, assim, tipo, meu pai foi pastor no interior sempre, assim, sabe? Então eu nasci no interior de São Paulo, a gente foi pastor em outra, meu pai foi pastor em outra igreja aqui no interior também, aí depois a gente foi pro interior de Minas. E, cara, a realidade era muito essa, assim, sabe? Tipo, muito, muito parecida com tudo isso que vocês têm falado, assim. Então, às vezes o pessoal ficava emburrado com umas coisas nada a ver, sabe? Não era... Obviamente, tinha uns casos que excedia, mas no geral, sabe? Umas coisas bobas, assim, que não tem nada a ver. Então, esse ar de superioridade, assim, sempre existia, mas muitas vezes com coisas que não eram nada a ver, sabe? E quando eu fui pra São Paulo, cara, pra mim foi muito louco, assim, porque eu me identifiquei muito na igreja que eu fui, muito de cara. Eu frequentava a igreja presbiteriana Gilead, lá em São Paulo, na época do pastor Geraldo Barbosa. Infelizmente faleceu na pandemia, mas foi um cara muito querido, assim, justamente por dar importância para todo mundo, sabe? E isso, cara, para mim foi muito legal mesmo, porque foi a primeira vez na minha vida que eu tive a oportunidade de viver como igreja, sabe? Isso foi muito, muito, muito legal, porque acho, obviamente, né, como qualquer igreja vai ter seus problemas e tudo mais, mas era muito legal de ver que, seja um jovem, um adolescente ou uma pessoa mais velha, o pastor tinha muito essa visão, sabe, de olhar a igreja como ela realmente é, e isso tornava a comunhão muito gostosa, cara. Então era muito, muito legal ver que o pessoal da igreja mais velha, a liderança, eles se importavam com a gente, eles queriam que a gente estivesse lá, eles queriam que a gente participasse. Enfim, eu queria só dar um exemplo legal, assim, porque eu sei que, pelo menos as minhas experiências, dos meus amigos, provavelmente as de vocês também, na maioria foram experiências meio ruins, assim, e eu queria só colocar esse contraponto. Realmente isso daí, tipo, acho que é muito normal nas igrejas. Acho que antigamente tinha esses negócios de futebol, de várias coisas que não pode, que é pecado, mas hoje, cara, sempre arranjam um motivo. É tipo o Chico reclamando dos jovens desligando a luz na igreja. Não, mas minha a reclamação do Chico é técnica, né? Exatamente. Minha reclamação não é porque eles apagam, é porque eles fazem isso erradamente, né? Eu penso em criar a reclamação uma coisa, da live é técnica, né, Chico? Não é espiritual, é técnica, né, Chico? Exatamente. No nosso caso lá na igreja, eu acho que tinha muita questão de comparação com a geração anterior. Porque a geração... Eu lembro de quando eu era criança, né? Meu pai era líder de jovens e ele organizava muita coisa, assim, para os jovens fazerem. E eu ia muitas vezes, quando criança mesmo, 6, 7 anos, eu ia. Nos sábados, os jovens, por exemplo, eles tinham um costume de evangelismo nos ônibus. Então, eles entravam no ônibus no ponto final, iam evangelizando, cantando, sentados já atrás no ônibus, no último banco, iam tocando violão e cantando, iam falando. E assim, era uma experiência bem positiva que eu vi, assim, era bem legal, as pessoas gostavam, as pessoas pedindo, na semana seguinte, por exemplo, né, quando as pessoas viam que eles estavam de novo no ônibus, elas ficavam felizes, gostavam, que legal que vocês estão aqui, eu vi o feedback das pessoas, era legal, as pessoas gostavam. É claro, era uma outra época, totalmente diferente, assim, não tem como comparar, né? Mas eu acredito que existia muito essa questão de comparação. Isso aí é mais espiritual, mas isso é uma outra realidade, cara. Sim, é verdade. Hoje vai dar certo? Então isso são métodos, isso não quer dizer que tá certo ou que tá errado. Você tá falando que o contexto, a conjuntura era outra e é o que tinha. Eles se sentem muitas vezes, não todos, né? Mas alguns se sentem mais espirituais porque fazem esse tipo de coisa, né? Verdade, e tá errado. E daí o moleque hoje que tá, sei lá, fazendo um vídeo no Instagram lá com tal, conteúdo da igreja, isso daí é bobeira, né? Sim, verdade. É isso aí. Não, mas é importante pontuar que, assim, né, a gente, lógico, tá contando as histórias que são zoadas, né? Mas graças a Deus, eu tive excelentes líderes que, sabe, nos apoiavam, conversavam com a gente, tinham eram segundos pais, assim, sabe? Que adotavam a gente, tinham cuidado com a gente, ajudavam a gente quando a gente
tipo, tinha muita dificuldade. Lógico, tinham essas situações, normalmente eram os pais, inclusive até já contei aqui no podcast de quando a gente foi assistir o Senhor dos Anéis, e o pastor tava lá, a gente ficou sossegado no cinema, porque o pastor tinha ido assistir o Senhor dos Anéis e tal. Mas assim, são situações que a gente passa, os pais às vezes não entendem, são pessoas que têm uma cabeça mais fechada, mas graças a Deus, cara, eu tive líderes que tinham a cabeça aberta pra acolher a gente, sabe? E de entender que o adolescente, o jovem, ele não sabe o que tá fazendo, não sabe o que tá acontecendo. É jovem não sabe o que tá fazendo, só faz burrada. E tá aberto pra entender que, tipo, o jovem faz burrada e vai fazer burrada, mas, tipo, a gente tá aqui pra acolher mesmo quando ele fizer burrada, porque a gente vai continuar fazendo burrada, cara. Sim, menos, esperamos que menos, jovem, né? Mas continue fazendo burrada. Exatamente. Mas, cara, a gente teve, sabe, na minha época, a gente teve situações de pais se separando, sabe? Isso assim, em uma época em que isso acontecia na igreja era um escândalo, cara, sabe? Nossa, o que tá acontecendo? Aí os jovens ficavam muito abalados, meninas engravidando cedo, sem casar e tal, sabe? Então, comportamentos que você falava, nossa, como assim? Sabe? Mas a gente conseguia ver um certo acolhimento de algumas da liderança, mas mesmo assim a influência da massa da igreja, né, acabava atrapalhando um pouco. Mas foram momentos muito, muito bons, assim. Inclusive, no podcast do Irmãos.com, a gente teve aquele papo do despedida de solteiro, né, quando eu casei lá atrás. E a gente, não sei se vocês passaram por isso com um grupo de jovens aí, com adolescentes ou juventude na igreja, mas a gente teve a nossa conversa com o líder de jovens sobre o assunto que todo mundo queria conversar, mas aquele assunto... sempre rolando. Sério, cara. Aí tinha lá a conversinha com os meninos na salinha, depois as minhas meninas na outra salinha. Ai, cara, que constrangedor. Triste, né? Tinha um livro, cara, que a gente usava, cara. Putz, nossa, eu queria lembrar, Meu cara. Deus. Não era nada... Certeza. Não era nada... Era um que a capa... Era tipo um adolescente todo desengonçado tentando nadar contra um rio que tava caindo numa cachoeira. Cara, eu não vou lembrar o nome desse livro, mas era sempre usado pra ensinar as coisas da adolescência, das mudanças do corpo. Cara, que animal. Nossa, que lembrança agora, cara. Se alguém lembrar qual é o nome desse livro, comenta aí, por favor. Acho que não sei, acho que eu já tive essa conversa com o Pedro também. Às vezes o que eu mandei e-mail pra vocês, mas pra mim, eu era muito moleque, assim, mas no Parquinho era muito um canal de acesso, sabe? De ouvir as coisas sem toda essa espiritualização. E eu não sei se eu tô me fazendo entender. Sim. Mas era um espaço em que, tipo, os temas eram falados como eles são, sabe? E, obviamente, tinha coisas que talvez eu fosse muito novo, mas que pra mim foi muito importante, assim, de ouvir e de saber, tipo assim, pô, os caras são crentes, tá ligado? Eles estão falando disso e tudo mais. E pra mim isso foi muito da hora, assim, porque era uma percepção que pra mim era muito complicado, sabe? Pra mim tinha tema que crente não falava e é isso aí. Então, isso é muito da hora. E, assim, isso foi muito importante pra mim também, porque conforme eu fui... Não que eu seja velho agora, mas obviamente meu irmão é mais novo do que eu, tipo, os colegas dele, amigos dele da igreja me curtem muito, eu tenho contato com o pessoal mais novo. Isso me ajudou também a lidar com as pessoas mais novas do que eu, ou até mesmo da minha idade, de uma maneira muito mais verdadeira, sabe? De uma maneira muito mais sincera. E isso pra mim é muito legal, assim, é uma parada que pra mim foi muito especial. Cara, quando a gente começou no barquinho... Cara, quando a gente começou no barquinho, o Tito tinha 11 anos de idade. Meu Deus. 11? Meu Deus. Cara, eu tô me sentindo muito velho, cara. Eu tô me sentindo muito Olha aí. Muito velho, cara. Fiquei bater uma bad agora. Senhor. Mas eu acho que isso que a gente fala no podcast e tal, e eu acho que fica uma mensagem para os líderes de jovens, né? Pastores de jovens e tal, que, essa função é ingrata, porque você vai ter que fazer essa ponte aí entre a molecada e a liderança da igreja, que muitas vezes é desse jeito mais fechada, que o jovem tá sempre errado, e na maioria das vezes o jovem tá errado mesmo, isso é verdade. Mas assim, é explorar esse outro lado aí, tipo, que precisa mesmo, né? Porque há uma fase que a galera se afasta da igreja por bobeira, né? Infelizmente, por bobeira, às vezes se afasta
Porque, que nem foi assistir um filme da Bíblia, mas que tinha gente pelada, manja, silhueta, e o pessoal falou que era do diabo, que era pornográfico, sei lá. E a pessoa se afasta e não voltou mais. Graças a Deus a gente, mesmo com os problemas, acho que desde o começo do podcast, né? Mesmo nos problemas a gente continua atuante na igreja. Eu admiro muito o Matheus, cara, porque ele é um pastor de jovens que tenta entender a realidade do jovem. Ele foi tão a fundo nisso que ele criou um TikTok. TikTok, YouTube Shorts. Por um mês, não deu. É muito jovem pra mim. Agora ele tá experimentando como é ser pai de pet. Nova fase. É tudo muito jovem pra mim, cara. Eu já sou muito velho, não tem mais como aprender outra rede social. Então é isso, gente. Se vocês tiverem algumas histórias aí que vocês queiram compartilhar, comentem aí no post, marquem a gente lá no Instagram, no Twitter. E a gente se despede. Agradeço ao Chico já pela edição, que já está editando mentalmente esse podcast. Eu já tô pensando o que eu vou usar pra onde, pra dar sequência. E também agradecer ao Tito Campos, que atendeu ao nosso pedido de gravação aí. Tito, que já é nosso ouvinte antigo e agora tá realizando o sonho. Foi sorteado pelas cartinhas aqui. Chegou bem, mandou bem. É que isso, vou ficar emocionado, meus ídolos, os caras. Obrigado. Meu gente. Deus, cara. Tito, deixa aí suas redes, se você quiser fazer seu jabá aí, fique à vontade. Pô, é o Tito Campos em tudo, assim. Eu uso muito o Instagram e o Twitter. Eu já fui muito treteiro no Twitter, talvez você já tenha visto tretando, mas hoje em dia eu gosto de compartilhar memes e falar do Flamengo, assim. Então é de boa, me seguir lá. Pô, é nóis então, tamo junto. É isso, Mengão na veia, não tem como. E o meu Insta é @TitoCampos. Mengão, mas você é carioca? Não, mano, eu sou paulista, mas meu pai é de Juiz de Fora, carioca do Brejo. Pelo amor Juiz de Fora é um apêndice do Rio. É a praia de Minas. Não tem como. É a praia de Minas, é isso aí. Mas no meu Instagram, que é o @TitoCampos também, eu tenho postado fotos aleatórias, mas eu divulgo bastante, eu posto bastante vídeo de cantando. Eu tô pra lançar aí o meu projeto autoral como cantor e compositor. Exclusiva? Exclusivo. Diretamente para no barquinho. Bom, mas é isso aí, cara. Tá bem legal, assim. É uma parada que eu tenho gostado muito de fazer e que é muito fruto também daquilo que eu aprendi com vocês sobre arte, sobre cristianismo e sobre mim também. Pô, e lembrar também de agradecer ao Clube Ictus, né? É verdade, cara. Ou como diria o Davi Luna, o Clubito. Clubito. Cara, é um clube de livros que você recebe livros mensalmente. O diferencial é que, acho que isso é o legal do clube, é que tem vários tipos de assinatura, né? Tem a do Peixe Grande, que são os livros mais variados, né? Tem livros cristãos, livros seculares, vamos dizer assim, né? Mas tem o Plano Bíblia lá, que a gente já falou, do Paulo On. Ele é o curador, ele coloca ali livros mais realmente temáticos com relação à Bíblia. Aí tem o Plano Mar, que é mais aventura, né, romance, com o nosso amigo Guilherme Amarino, do Projeto Sola. Tem os planos infantis, que é o Cavalo Marinho, que vai de 0 a 2. Tem o Peixinho, que vai de 3 a 6 anos. O Plano Tartaruga, que vai de 7 a 10. E depois tem o Golfinho, que vai de 11 a 14. Olha aí. Isso aí. E se você quiser que essa bagaça aqui, que o podcast no Barquinho continue, você precisa prestigiar o trabalho da galera do Clube Ictus, porque são eles que estão bancando a edição do podcast que você escuta todo mês. Se você não chegar junto, vai ficar difícil continuar no Barquinho. Então, por favor, assine o Clube Ictus e dê essa força pra gente. E outra coisa, o Chico tá aqui representando, né? Mas o Clube Ictus ajuda a gente a produzir esse podcast, mas eles mesmos têm podcast toda semana. Tem o Leitura Bíblica Comentada também. E conteúdos legais. Esse da Leitura Bíblica eu tô acompanhando, né? Que estão fazendo capítulo por capítulo, desde Gênesis, cara, muito bom. É um podcast, né, muito longo e realmente eles se aprofundam em cada capítulo. Sim. Recomendo bastante, fora os outros aí que conteúdo sempre legal e vale a pena mesmo. Até porque eu edito os podcasts do Clube Ictus e eu me sinto muito edificado em estar ouvindo na edição. Todas as conversas, mesmo a conversa de Peixe Grande, mesmo o outro Café com Prosa,
É muito bom, cara. São podcasts que conversas enriquecedoras mesmo. Então, se você nunca deu atenção pro podcast do Clube Ictus, comece a dar, tá? Se você tá aqui só por causa do No Barquinho, comece a ouvir os outros episódios do Clube Ictus, porque realmente são muito bons. Garanto que você não vai se arrepender. Assim como os planos de livros também que tem lá, que são muito bons. É uma curadoria muito boa que é feito pelo pessoal lá do Clube Ictus, para que você tenha o melhor. Eu acho legal que é uma pegada que a gente tem aí, que o Tito estava falando, de sempre ter de não ficar fazendo essa divisão, né, que a gente brinca do que pode, que não pode, né? Então a pegada do Clube Ictus do Clubito, né? Não, é muito legal por causa disso, né? Você vai ouvir os podcasts, os planos, tal, vai ter cultura ali, né? No meio, não só cultura cristã. Exatamente. E se quiser assinar, tem link no post desse podcast, ou então, se você está ouvindo no agregador, entra aí no seu agregador aí, tem o link aí no agregador, você entra lá no site deles e faz a assinatura. Lembrando, temos um cupom de desconto para os ouvintes do No Barquinho. Será que o Tito sabe qual é esse cupom? Tito, vamos lá, tenta. Se você adivinhar, Tito, você vai ter adivinhado. No Barquinho. Não, muito juvenil. São 15% de desconto. Na primeira mensalidade de qualquer plano. De qualquer plano. Primeira mensalidade você ganha 15% de desconto. Descontão. Você só colocar lá, quando você estiver assinando, botar no campo lá, cupom de desconto, Beijo do Matheus. Tudo em caixa alta. Matheus com PH. Eu vacilei muito. Eu fui muito juvenil. Nossa, eu tô triste agora. Eu podia ter acertado. Que tristeza. Esse discípulo... Mas você ainda pode ter o desconto se você colocar. Exatamente. Código lá. Vai lá. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado você ouvinte que tem nos escutado. Entre lá no Clube Ictus, conheça os podcasts. Use o seu cupom Beijo do Matheus para o seu desconto de primeira mensalidade. E até o mês que vem. Valeu, galera. Tchau. Dá tchau aí, Tito. Falou, gente. Falou, gente. Nossa, podia ter sido mais animado, né? Podia ser, falou, gente, tá ligado? Obrigado! Não, mas já vai ser mais animado que o Matheus, né? Então fica tranquilo. Posso? Pode. Tchau. Cinco solas, né? Projeto Sola, meu Deus! Meu Deus! Não, mas é um... Então, acho que o legal é isso. Fala Projeto Sola aí, Matheus. Solas, deixa, cara. Ele começou por causa dos 5 solas. Seria o marido que a gente conhece. Tem mais, mas pode Vocês vai sabem, falar cara. do clube, Zé? Não. Depois tem que editar 3 horas de podcast. É você que vai editar, cara. Se você quiser, tá correndo a lógica aqui. Temas de nostalgia sempre rendem aqui no encerrar, Barquinho. pelo amor de Deus. Isso aí é a alma do No Barquinho, nostalgia. Exato. Nossa, Cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu tô virando isso. Enfim. Vamos lá, então, encerrar. Me conte, Pedro. Contarei. Depois que eu achar o arquivo aqui, eu já contarei pra você. Um minutinho só. O Clube Ictus é um clube de leitura, como tem vários aí na internet, porém é um clube diferenciado, cara. Nossa, Matheus, tá horrível isso, cara. Parece que eu tô lendo, né? Você nem tá. Isso que é pior. Não tá? Uma leitura Diferenciado. mental, cara. Não, Deixa o Matheus, cara. Interromperam o cara, pô. O Pedro foi mal. sem educação.
E, pô, eu vou mandar. Se eu mandar a música, vocês colocam na trilha sonora? Mas é um marqueteiro de mão cheia. Cavando. Não tem como. Mas se foi uma parada ruim, cara, você nem manda, porque se depois dessa. Brincadeira, Tá eu bom, sei que não é, pô, não. tá de Ou, não, qualidade. ou manda e a gente vai se A gente sair avalia- porque tá bom. Senão, Aí qualquer coisa corta na edição, né, Chico? Isso, senão nem entra, né? Teu sorriso veio me contar. Era por você que eu iria me apaixonar. Teu amor e o teu cuidado me fizeram entender que quem orei pedindo a Deus era você. Vem, meu girassol, contar uma história que não vai ter fim. Olha, meu girassol, a eternidade nos espera, enfim. Vem, meu girassol, conta nossa história que não vai ter fim. Olha, meu girassol, a eternidade nos espera, enfim. E o teu sorriso veio me contar. Era por você que eu iria me apaixonar. E o teu amor e o teu cuidado me fizeram entender que quem orei pedindo a Deus era você. Vem, meu girassol, contar uma história que não vai ter fim. Olha, meu girassol, a eternidade nos espera, enfim. Vem, meu girassol, contar nossa história que não vai ter fim. Olha, meu girassol, a eternidade nos espera, enfim. Vem, meu girassol, contar uma história que não vai ter fim. Olha, meu girassol, a eternidade nos espera, enfim. Vem, meu girassol, conta nossa história que não vai ter fim.